Em nome de Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, três pessoas realmente distintas e apartadas e uma só essência divina, manifesto e notório seja a todos quanto este público instrumento virem, como na vila de Tordesilhas, a 7 dias do mês de junho, ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1494 anos, em presença de nós os secretários, escrivães e notários públicos adiante escritos, estando presentes os honrados Dom Henrique Henriques, mordomo-mor dos muito altos e muito poderosos príncipes, Dom Fernando e Dona Isabel, per graça de Deus, rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada, de Toledo, de Valência, de Galiza, de Maiorca, de Sevilha, de Cerdenha, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, das Ilhas de Canária, conde e condessa de Barcelona e senhores de Biscaia e de Molina, duques de Atenas e de Neopátria, condes de Roselhão e de Cerdônia, marqueses de Oristão e de Gociano, e Dom Goterre de Cardenes, contador-mor dos ditos senhores rei e rainha, e o doutor Rodrigo Maldonado, todos do conselho dos ditos senhores rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada, de Toledo, de Valência, de Galiza, de Maiorca, de Sevilha, de Cerdenha, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, do Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, das Ilhas de Canária, conde e condessa de Barcelona, e senhores de Biscaia e de Molina, duques de Atenas e de Neopátria, condes de Roselhão e de Cerdônia, marqueses de Oristão e de Gociano, seus procuradores abastantes de uma parte, e os honrados Rui de Souza, senhor de Sagres e de Berinjel, e Dom João de Souza, seu filho, Almotacé-mor do muito alto e muito excelente senhor, o senhor Dom João, pela graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da Quém e da Além-Mar em África e senhor de Guiné, e Ares de Almada, corregedor dos feitos cíveis em sua corte e do seu desembargo, todos do conselho do dito senhor rei de Portugal e seus embaixadores e procuradores abastantes, segundo ambas as ditas partes o mostraram pelas cartas de poderes e procurações dos ditos senhores seus constituintes, das quais seu teor de verbo a verbo é este que se segue: Dom Fernando e Dona Isabel, pela graça de Deus, rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada, de Toledo, de Valência, de Galiza, de Maiorca, de Sevilha, de Cerdenha, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, do Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, das Ilhas de Canária, conde e condessa de Barcelona, e senhores de Biscaia e de Molina, duques de Atenas e de Neopátria, condes de Roselhão e de Cerdônia, marqueses de Oristão e de Gociano. Porquanto o sereníssimo rei de Portugal, nosso muito caro e muito amado irmão, enviou a nós por seus embaixadores e procuradores Rui de Souza, cujas são as vilas de Sagres e Berinjel, e Dom João de Souza, seu Almotacé-mor, e Ares de Almada, seu corregedor dos feitos cíveis de sua corte e do seu desembargo, todos do seu conselho, para praticar e tornar assento e concórdia com nós, ou com nossos embaixadores e procuradores em nosso nome, sobre a diferença que entre nós e o dito sereníssimo rei de Portugal, nosso irmão, é, sobre o que a nós e a ele pertence, e o que pertence do que até agora está por descobrir no mar oceano. Porém, confiando em vós, Dom Henrique Henriques, nosso mordomo-mor, e Dom Goterre de Cárdenes, comendador-mor de Leão, Comendador-mor de Leão, nosso contador-mor, e o doutor Rodrigo Maldonado, todos do nosso conselho, que sois tais pessoas que guardareis nosso serviço, e bem e fielmente fareis o que por nós for mandado e encomendado. Per esta presente carta vos damos todos nosso poder cumprido, em que há aquela mais alta forma que podemos, e em tal caso se requer especialmente para que, por nós e em nosso nome, e de nossos herdeiros e sucessores, e de todos nossos reinos e senhorios, súbditos e naturais deles, possais tratar, concordar e assentar, e fazer trato e concórdia com os ditos embaixadores do dito sereníssimo rei de Portugal, nosso irmão, em seu nome, qualquer concerto, assento, limitação, demarcação e concórdia sobre o que dito é, pelos ventos e graus do norte e do sol, per aquelas partes, divisões e lugares do céu e do mar e da terra, que a vós bem visto for, e assim vos damos o dito poder, para que possais deixar ao dito rei de Portugal e a seus reinos e sucessores todos os mares, ilhas e terras que forem e estiverem dentro de qualquer limitação e demarcação que com ele ficarem e quedarem. E outro sim
E outro sim vos damos o dito poder para que em nosso nome e de nossos herdeiros e sucessores de nossos reinos e senhorios, súbditos e naturais deles, possais concordar e assentar e receber e aceitar do dito rei de Portugal e do dito seus embaixadores e procuradores em seu nome, que todos os mares, ilhas e terras que forem e estiverem dentro da limitação e demarcação de costas, mares e ilhas e terras que quedarem e ficarem com nós e com nossos sucessores para que sejam nossos e de nosso senhorio e conquista, e assim de nossos reinos e sucessores deles, que com aquelas limitações e exceções que com todas as outras cláusulas e declarações que a nós outros bem visto for. E, e para que sobre tudo o que é dito, e para que sobre tudo o que dito é, e para cada uma coisa que e para cada uma coisa e parte dele, e sobre o a elo tocante ou dele dependente, ou a elo anexo e conexo em qualquer maneira, possais fazer e outorgar, concordar, tratar e receber e aceitar em nosso nome e dos ditos vossos herdeiros e sucessores e de todos nossos reinos e senhorios, súbditos e naturais deles, quaisquer capitulações, contratos e escrituras com quaisquer vínculos, atos, modos, condições e obrigações e estipulações, penas e submissões e renunciações que vós outros quiserdes e bem visto vos for, e sobre ele possais fazer e outorgar, façais e outorgueis todas as coisas e cada uma delas de qualquer natureza e qualidade, gravidade e importância que seja ou ser possa, ainda que sejam tais que por sua condição requeram outro nosso assinado e especial mandado e de que se devesse de feito e de direito fazer singular e expressa menção, e que nós, sendo presentes, poderíamos fazer e outorgar e receber. Outro sim vos damos poder comprido para que possais jurar e jureis em nossas almas que nós e nossos herdeiros e sucessores, súbditos e naturais, e vassalos adquiridos e por adquirir teremos, guardaremos e cumpriremos, e que terão, guardarão e cumprirão realmente e com efeito tudo o que vós outros assim assentardes, capitulardes, jurardes e outorgardes e afirmardes, cessante toda cautela, fraude, engano e ficção e simulação. E assim possais em nossos nomes capitular, segurar e prometer que nós em pessoa seguraremos, juraremos, prometeremos e outorgaremos e firmaremos tudo o que vós outros em nosso nome acerca do que dito é segurardes e prometerdes e capitulardes dentro daquele termo de tempo que vos bem parecer. E aquilo guardaremos e cumpriremos realmente e com efeito e sob as condições, penas e obrigações conteúdas no atraso das pazes entre nós e o dito sereníssimo Rei, nosso irmão, feitas e concordadas, e sob todas as outras que vós outros prometerdes e assentardes, as quais desde agora prometemos de pagar se nela incorremos, pelo qual tudo e cada uma coisa e parte dele vos damos o dito poder, com livre e geral administração, e prometemos e seguramos per nossa fé e palavra real de ter, guardar e cumprir e cumprir nós e nossos herdeiros e sucessores tudo o que per vós outros acerca do que dito é, em qualquer forma e maneira por feito, capitulado, jurado e prometido, e prometemos de o haver por firme, rato e grado, estável e valedouro, agora e em todo tempo e sempre jamais. E que não iremos nem viremos contra ele, nem contra parte alguma dele, nós nem nossos herdeiros e sucessores, por nós nem per outras antepostas pessoas, direta nem indireta, sob alguma color, nem coisa, em juízo, nem força dele, nem fora dele, sob obrigação expressa que per ilo fazemos de todos nossos bens patrimoniais e fiscais, e outros quaisquer de nossos vassalos e súditos e naturais, móveis e raízes havidos e por haver, por firmeza do qual selar com nosso selo, dada na vila de Tordesilhas a 5 dias do mês de junho, ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1494 anos, yo el rey, yo la reina, yo Fernando Álvares de Toledo, secretário del rei e da rainha nossos senhores, a fiz escrever por seu mandado. Dom João, per graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, daquém e da além-mar em África e senhor de Guiné, a quantos esta nossa carta de poder e procuração virem,
fazemos saber que porquanto por mandado dos muito altos e muito excelentes e poderosos príncipes el rei Dom Fernando e Rainha Dona Isabel, Rei e Rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada, etc., nossos muito amados e prezados irmãos, foram descobertas e achadas novamente algumas ilhas e poderão ao diante descobrir e achar outras ilhas e terras sobre as quais umas e as outras achadas e por achar, pelo direito e razão que nele temos, poderiam sobrevir entre nós todos em nossos reinos e senhorios, súditos e naturais deles, debates e diferenças que nosso Senhor não consinta. A nós praz pelo grande amor e amizade que entre nós todos há, e por se buscar, procurar e conservar maior paz e mais firme concórdia e sossego, que o mar em que as ditas ilhas estão e foram achadas se parta e demarque entre nós todos em alguma boa, certa e limitada maneira, e porque nós ao presente não podemos nele entender em pessoa, confiando em vós, Rui de Souza, senhor de Sagres e Berengel, e Dom João de Souza, nosso amotacé-mor. E Ares de Almada, corregedor dos feitos cíveis em nossa corte e do nosso desembargo, todos do nosso conselho, per esta presente carta vos damos todo o nosso comprido poder e autoridade e especial mandado, e vos fazemos e constituímos a todos juntamente e a dois de vós e a um insólido, se os outros em qualquer maneira forem impedidos, nossos embaixadores e procuradores em aquela mais alta forma que podemos, e em tal caso se requer geral, e especialmente em tal maneira que a generalidade não derrogue a especialidade, nem a especialidade a generalidade, per aqui per vós e em nosso nome, e de nossos herdeiros e sucessores, e de todos nossos reinos e senhorios, súbditos e naturais deles, possais tratar, concordar, assentar e fazer. Trateis, concordeis e assenteis, e façais com que os ditos rei e rainha de Castela, nossos irmãos, ou com quem pera ele o seu poder tenha, qualquer concerto, assento e limitação, demarcação e concórdia sobre o mar oceano, ilhas e terra firme que nele houverem, por aqueles rumos de ventos e graus do norte e do sol, e por aquelas partes, divisões e lugares do céu e do mar e da terra que vos bem parecer. E assim vos damos o dito poder para que possais deixar e deixeis aos ditos reis e rainha e a seus reinos e sucessores todos os mares, ilhas e terras que forem e estiverem dentro de qualquer limitação e demarcação que com os ditos rei e rainha ficarem. E assim vos damos o dito poder para em nosso nome, e de nossos herdeiros e sucessores, e de todos nossos reinos e senhorios, súbditos e naturais deles, possais com os ditos rei e rainha, ou com seus procuradores, concordar, assentar e receber e aceitar que todos os mares, ilhas e terras que forem e estiverem dentro da limitação e demarcação de costas, mares, ilhas, terras, que com nós e nossos sucessores ficarem, sejam nossos e de nosso senhorio e conquista, e assim de nossos reinos e sucessores deles, com aquelas limitações e exceções de nossas ilhas, e com todas as outras cláusulas e declarações que vos bem parecer, o qual dito poder damos a vós, os ditos Rui de Souza e Dom João de Souza e Aires de Almada, para que sobre tudo o que dito é, e sobre cada uma coisa e parte dele, e sobre o a ele tocante, e dele dependente e a ele anexo e conexo em qualquer maneira, possais fazer, outorgar, concordar, tratar e destratar, e receber e aceitar em nosso nome, e dos ditos nossos herdeiros e sucessores, e de todos nossos reinos e senhorios, súbditos e naturais deles, quaisquer capítulos e contratos e escrituras, com quaisquer vínculos, pactos, modos, condições e obrigações e estipulações, penas e submissões e renunciações, que vós quiserdes e a vós bem visto for, e sobre ele possais fazer e outorgar, e façais e outorgueis todas as coisas e cada uma delas de qualquer natureza, qualidade, gravidade e importância que seja, ou ser possam, posto que sejam tais que por sua condição requeiram outro nosso singular e especial mandado, e de que se devesse de feito e de direito fazer singular e expressa menção, e que nós sendo presente poderíamos fazer e outorgar e receber, e outro sim vos damos poder cumprido para que possais jurar e jureis em nossa alma que nós e nossos herdeiros e sucessores e súbditos e naturais e vassalos e adquiridos e por adquirir teremos, guardaremos e cumpriremos, terão, guardarão e cumprirão realmente e com efeito tudo que vós assim assentardes, capitulardes e jurardes e outorgardes e firmardes, cessante toda cautela, fraude, engano e fingimento,
e assim possais em nosso nome capitular, segurar e prometer que nós em pessoa seguraremos, juraremos, prometeremos e firmaremos tudo o que vós no sobredito nome, acerca do que dito é, segurardes, prometerdes e capitulardes dentro daquele termo de tempo que vos bem parecer, e que o guardaremos e cumpriremos realmente e com efeito sobre as condições, penas e obrigações contidas no contrato das pazes entre nós feitas e concordadas, e sobre todas as outras que vós prometerdes e assentardes no dito nome, as quais desde agora prometemos de pagar e pagaremos realmente e com efeito se nela incorrermos, pela qual todo e cada uma coisa e parte dele vos damos o dito poder com livre e geral administração, e prometemos e asseguramos per nossa fé real de ter, guardar e cumprir, e assim nossos herdeiros e sucessores, tudo o que per vós acerca do que dito é, em qualquer forma e maneira for feito, capitulado e jurado e prometido, e prometemos de o haver por firme, rato, grado, estável e valioso, desde agora para todo sempre, e que não iremos nem viremos, nem irão nem virão contra ele, nem contra parte de alguma dele em tempo algum, nem por alguma maneira, por nós, nem por si, nem por antepostas pessoas, direta nem indireta, sob alguma color ou coisa em juízo, nem fora dele, sobre obrigação expressa que pera ele fazemos dos ditos nossos reinos e senhorios e de todos os outros nossos bens patrimoniais e fiscais e outros quaisquer de nossos vassalos e súditos e naturais, móveis e de raiz, havidos e por haver. E em testemunho e fé do qual vos mandamos dar esta nossa carta firmada per nós e selada do nosso selo, dada em nossa cidade de Lisboa, a 8 dias de março, Rui de Pina a fez, ano de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1494 anos. Ele é rei e logo os ditos procuradores dos ditos senhores, rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, de Sicília, de Granada e etc., e do dito senhor rei de Portugal e dos Algarves, etc., disseram que por quanto entre os ditos senhores seus constituintes há cerca diferença sobre o que cada uma das ditas partes pertence, do que até hoje, dia da feitura desta capitulação, está por descobrir no mar oceano, porém que eles, por bem de paz e concórdia e por conservação do devido e amor que o dito senhor rei de Portugal tem com os ditos senhores rei e rainha de Castela e de Aragão e etc., as suas altezas prais e os ditos seus procuradores em seu nome e per virtude dos ditos seus poderes outorgaram e consentiram que se faça e assine pelo dito mar oceano uma raia ou linha direta de polo a polo, a saber do polo ártico ao polo antártico, que é de norte a sul, a qual raia ou linha se haja de dar e de direita, como dito é, a 370 léguas das linhas do Cabo Verde pela a parte do ponente, por graus ou por outra maneira, como melhor e mais preste se possa dar, de maneira que não sejam mais, e que tudo que até aqui é achado e descoberto, e daqui adiante se achar e descobrir por o dito senhor rei de Portugal e por seus navios, assim ilhas como terra firme, desde a dita raia e linha dada na forma susudita, indo pola dita parte do levante, dentro da dita raia, a parte do levante, ou do norte ou do sul dela, tanto que não seja atravessada a dita raia, que isto seja e fique e pertença ao dito senhor rei de Portugal e a seus sucessores para sempre jamais, e que todo outro, assim ilhas como terra firme, achadas e por achar, descobertas e por descobrir, que são ou forem achadas pelos ditos senhores, rei e rainha de Castela e de Aragão e etc., e per seus navios, desde a dita raia, dada a forma susudita, indo por a dita parte do ponente, e depois de passada a dita raia pela o ponente, ou ao norte ou ao sul dela, que tudo seja e fique e pertença aos ditos senhores, rei e rainha de Castela e de Leão e etc., e a seus sucessores para sempre jamais. Os ditos sucessores
Os ditos procuradores prometeram e seguraram, per virtude dos ditos poderes, que de hoje em diante não enviarão navios alguns, a saber os outros senhores, rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão e etc., por esta parte da raia a parte do levante a quem da dita raia, que fica para o dito senhor rei de Portugal e dos Algarves, e etc., nem o dito senhor rei de Portugal a outra parte da dita raia, que fica para os ditos senhores rei e rainha de Castela e de Aragão, etc., a descobrir e buscar terras nem ilhas algumas, nem a contratar, nem a resgatar, nem conquistar em maneira alguma, pelo que se acontecer, que indo assim a quem da dita raia, os ditos navios dos ditos senhores rei e rainha de Castela, de Leão e de Aragão, e etc., achassem quaisquer ilhas ou terras em o que assim fica para o dito senhor rei de Portugal, que aquele tal seja e fique para o dito senhor rei de Portugal e para seus herdeiros para sempre jamais, e suas altezas lhe hajam de mandar, logo dar e entregar. E se os navios do dito senhor rei de Portugal acharem quaisquer ilhas e terras na parte dos ditos senhores rei e rainha de Castela, de Leão e de Aragão e etc., que todo o tal seja e fique para os ditos senhores rei e rainha de Castela, de Leão e de Aragão, etc., e para seus herdeiros para sempre jamais. E que o dito senhor rei de Portugal lhe haja logo de mandar dar e entregar, para que a dita linha ou raia da dita partição se haja de dar, e de direita e mais certa que ser poder pelas ditas 370 léguas das ditas ilhas do Cabo Verde, a parte do ponente, como dito é concordado e assentado pelos ditos procuradores de ambas as ditas partes, que dentro de 10 meses primeiros seguintes contados do dia da feitura desta capitulação, os ditos senhores seus constituintes hajam de enviar 2 ou 4 caravelas, a saber 1 ou 2 de cada parte, ou mais ou menos, segundo se acordar pelas ditas partes que são necessárias, as quais, pera o dito tempo, sejam juntas na ilha de Gran Canária, e enviem em elas cada uma das ditas partes pessoas, assim pilotos como astrólogos e marinheiros e quaisquer outras pessoas que convenham, pero que sejam tantos de uma parte como da outra, e que algumas pessoas dos ditos pilotos e astrólogos e marinheiros e pessoas que saibam que enviarem os ditos senhores rei e rainha de Castela, de Leão e de Aragão e etc., vão no navio ou navios que enviar o dito senhor rei de Portugal e dos Algarves e etc., e assim mesmo algumas das ditas pessoas que enviar o dito senhor rei de Portugal vão no navio ou navios que enviarem os ditos senhores rei e rainha de Castela e de Aragão, tantos de uma parte como da outra, para que juntamente possam melhor ver e reconhecer o mar e os rumos e ventos e grau do sol e norte, os ventos e graus do sol e norte, e assinar as léguas sobreditas, tanto que para fazer os sinalamentos de limite concorram todos juntos os que forem nos ditos navios que enviarem ambas as ditas partes e levarem seus poderes, os quais ditos navios todos juntamente continuem seu caminho às ditas ilhas do Cabo Verde, e dali tomarão sua rota direta ao ponente, até as ditas 370 léguas, medidas como as ditas pessoas que assim forem acordarem e que se devem medir, sem prejuízo das ditas partes. E ali de onde se acabarem, se faça o ponto e sinal que convenha. Por graus do sol do norte, ou por singraduras de léguas, ou como melhor se puderem concordar, a qual dita raia assinem desde o dito polo ártico ao dito polo antártico, que é de norte a sul como dito é, e aquilo que assinarem o escrevam e firmem de seus nomes as ditas pessoas que assim forem enviados por ambas as ditas partes, os quais hão de levar faculdade e poder das ditas partes, cada um da sua, para fazer o dito sinal e limitação, e feita por eles, sendo todos conformes, que seja a vida por sinal e limitação perpetuamente, para sempre jamais, para que as ditas partes, nem alguma delas, nem seus sucessores, para sempre jamais não a possam contradizer, nem tirar, nem remover, em tempo algum, nem por alguma maneira que seja ou ser possa. E se caso for que a dita raia e limite de polo a polo
e limite de polo a polo, como dito, é topar em alguma ilha ou terra firme, que ao começo de tal ilha ou terra, do tal sinal ou torre, se continuem daí em diante outros sinais pela tal ilha ou terra, em direito da dita raia, os quais partam o que a cada uma das partes pertencer dela, e que os súditos das ditas partes não sejam usados não sejam usados os uns de passar a parte dos outros, nem os outros a dos outros passando o dito sinal ou limite em a tal ilha ou terra. Porquanto, para irem os navios dos ditos senhores, rei e rainha de Castela, de Leão, de Aragão, etc., desde seus reinos e senhorios, a dita sua parte, além da dita raia, na maneira que dito é forçado que hajam de passar pelos mares desta parte da raia que ficam para o senhor rei de Portugal. Porém é concordado e assentado que os ditos navios dos ditos senhores, rei e rainha de Castela e de Leão e de Aragão e etc., possam ir e vir, e vão e venham livre, segura e pacificamente, sem contradição alguma pelos ditos mares, e ficam com o dito senhor rei de Portugal dentro da dita raia, em todo tempo e cada e quando suas altezas e seus sucessores quiserem e bem tiverem, os quais vão per seus caminhos direitos e rotas desde seus reinos para qualquer parte do que está dentro da sua raia,